Aqui é a entrada da casa. Você vai entrar por aqui. Aqui é a garagem e do lado de lá é uma área de serviço, de um cômodo para a pessoa que viva conosco e a área de serviço, secar roupas. A casa você entra por aqui na entrada, tem um hall e tem 2 quartos aqui embaixo, tem uma sala grande de estar, ali tem uma saleta de jantar e lá é cozinha. E a vista que a gente vai ter de cima, vai ter um pátio aqui, que a gente vai poder ver Brasília toda aqui de cima, lá no alto. Não vou subir aqui agora porque eles estão fazendo a concretagem para a semana que vem começar a subir os tijolos, né? E eu quero agradecer a você que teve carinho até aqui. Claro que eu ainda vou precisar de muito mais ajuda, né? Muito mais, mas todos que têm tido o carinho de nos ajudarem, além do construtor, que é o Edivaldo e o Israel, que estão fazendo uma coisa que ninguém faria, só de pai para filho, ou de filho para pai. Então, muito obrigado a todos vocês, meu beijo, meu carinho e meu pedido de que você continue a ajudar. Obrigado. Oh, céu lindo de Brasília, aleluia. As lições são perenes de como a verdadeira paternidade, a verdadeira maternidade cuida dos seus filhotes. São os pais que entesouram para os filhos essa ordem que tem prevalecido durante toda a civilização humana. Precisa continuar a vigir. Cada vez mais a gente vê os pais
não reconhecendo os filhos, abandonando os filhos, quando dão alguma pensão, ajuda ou sustento, são obrigados muitas vezes pela justiça, sob pena de irem presos, porque o amor, até o amor natural, está se esfriando no coração de quase todos. Antigamente era impensável você saber de um pai que sabia que tinha gerado um filho e que tinha consciência disso e virar as costas para sempre. Hoje em dia, se a justiça não pegar o indivíduo e não o trouxer, e não o obrigar, ele não faz nada. Espontaneamente, então, são cada vez menos aqueles que cuidam dos que eles próprios trouxeram ao mundo. Eu estou mostrando essa imagem tão singela, tão meiga, tão linda, para ver se o seu coração se enternece. Especialmente você que é pai e que tem sido nojento o modo como você desconhece, destrata seus filhos. Tem pai que diz, não, enquanto a mulher dele dava para mim, enquanto a mãe dele era minha mulher e dava para mim, eu sustentava. Agora ela já tem até outro namorado. Mas o filho é seu. Entendeu? Dá vontade de dizer, o filho é seu, meu querido idiota. É seu. E será seu para sempre se você souber ser pai. E amará você para sempre se você o amar desde criança. E cuidará de você um dia se você se importar com ele a vida inteira. Eu peço a Ti, Senhor, nesse tempo quando o amor está morrendo porque a iniquidade não cessa de crescer e os corações humanos vão se dessensibilizando, vão se empedernindo, eu peço que haja um remanescente, porque a Tua promessa é de que conquanto por se multiplicar a iniquidade, o amor venha se esfriar, a Tua palavra diz, se esfriará de quase todos. Mas que haja um quase, que não seja quase indiscernível. Seja um quase ainda grandioso, que ainda inspire, que ainda provoque, que ainda traga inspiração, que ainda diminui a dor da orfandade. É o que eu te peço, começando esse dia, em nome de Jesus. Amém. E aí, querida, querido, estou aqui com você nessa quarta-feira, mais um dia. Tem gente em alguns lugares que estão muito quentes, que não entendem como é que eu estou até com um casaquinho aqui. Brasília é sempre mais fresco e à noite, ontem à noite, por exemplo, estava um friozinho, eu tive que botar um casaco para dar uma saidinha de casa, para ir até o shopping, estava friozinho. E eu dormi agasalhadinho, acordei hoje e mantive esse casaquinho que é tão meigo, é tão gostoso, foi feito pelo meu amigo Cessé, que é quem faz também as roupas da Santa Corte, e ele é filho de alfaiate, o reverendo Antônio Elias, o pai dele era alfaiate, até se converter e ir para o seminário, e o Cessé nasceu com o dom do pai. Ele costura para grandes marcas e gosta de fazer essas criações bem livres dele, que eu gosto tanto. E eu tenho vários casaquinhos assim, uns moletões aconchegantes, que não esquentam demais, mas dão essa abraçada. O que eu gostaria que você recebesse hoje era um abraço,
como de um casaquinho gostoso e quente, que o abraço do amor de Deus, o abraço do Espírito, o abraço da fé, o abraço da transcendência, o abraço do agasalho, o abraço da confiança e da consciência venham sobre a sua vida. É o meu desejo, minha querida, meu querido, de todo o meu coração. Tá bom? E agora, gente boa? E agora? Agora é o Evangelho. É o Evangelho de Jesus. É o Evangelho da consolação. É o Evangelho do ânimo. É o Evangelho que ensina a gente a andar mesmo no meio da tribulação. Eu tenho aqui para nós um tema e um salmo. O tema é oscilando entre a fé e a opressão. Você já se colocou nesse lugar onde a fé e a opressão caminham juntos, numa paralela, em que você busca manter a fé e não relativizá-la, e manter a confiança, e crer nos cuidados, nas promessas, nas proteções divinas, ao mesmo tempo em que você está no meio de uma opressão, gente hostil, situações adversas, inimigos, adversários, inimizades, ameaças, medos de ordens e de tipos variados concorrendo, de modo que durante momentos diferentes do dia você se vê em oscilação e o coração às vezes é tomado por subtezas. Eu tenho estado assim nos últimos dias, não tanto por causa de opressão ou inimigos ou nada disso. Parece que os inimigos, os adversários, os que trabalham contra a minha vida, ou não gostam de mim, ou me detratam, ou me infamam, ou tudo isso, perderam completamente o significado sobre mim. Minha pele ficou uma casca que, se o negócio tiver a ver com o inimigo, eu não estou sentindo nada. Nada. Eles ficam até com raiva. Parece até o que está acontecendo com a Rússia hoje. Porque o Putin está com uma raiva cada vez maior dos Estados Unidos, pasmem, uma raiva cada vez maior dos Estados Unidos, não é por nada não, é porque ele perdeu o primeiro lugar absoluto como segundo colocado nas inimizades contra os Estados Unidos, que passou a ser agora um lugar da China. A China é o primeiro adversário americano, é o primeiro competidor. A guerra agora, comercial, tecnológica, de todos os tipos, é contra a China, que tem um poder esmagadoramente maior do que o da Rússia, que só tem poder bélico para armas atômicas. Gasta mais de 20% do PIB na produção de armas como esse Satanás 2, que eles lançaram, o nome é esse, Satan 2, que lançaram nesse fim de semana, um intercontinental com capacidade de viajar 18 mil quilômetros e acertar qualquer lugar na Terra com um poder nuclear incomparável e devastador. É só esse o tipo de armamento que eles têm, armamento para o fim do mundo. Mas o aparato de guerra para uma confrontação na terra, no chão, você vê que eles estão perdendo para a OTAN. Para a OTAN não, para
para a Ucrânia com armamentos que foram cedidos por países ligados à OTAN, que são equipamentos de terra muito mais bem equipados e modernos. Eles ainda têm aqueles equipamentos da antiga União Soviética. Mas em termos de arma nuclear, de míssil, de bombardeio aéreo, eles estão capacitadíssimos. Até mais do que a China, que está dando muito mais ênfase na guerra comercial, na produção tecnológica, digital. A China está afim de tornar-se a maior potência econômica da Terra, antes de tudo. Eles, como não vão conseguir, já sabem que não vão conseguir, escolheram serem a segunda maior potência nuclear, embora em termos de arma nuclear eles sejam a primeira, com maior poder de devastação, mas está ali, é uma devastação que tanto faz se acaba com 3 terras ou se acaba com 2,5, tanto faz. Agora a China engoliu a Rússia e o Putin ficou Putin da vida com essa história. Então, uma das razões, e os inteligentes e as inteligências e as espionagens e os especialistas estão anunciando, esse fim de semana, alguns dos principais artigos de jornais americanos deram essa notícia de que a grande raiva atual do Putin contra os Estados Unidos da América foi ter perdido o segundo lugar como inimigo absoluto, que passou a ser da China, que nem tem essa inimizade toda, mas tem essa concorrência infinitamente maior. Você vê como tem gente que briga até para ser o inimigo mais à altura do outro. Quando a inveja chega, tanto faz. Ela te inveja até no que diz respeito ao ranking da maldade. Isso acontece para todo lado e às vezes a gente está no meio disso. E aqui, especificamente nesse Salmo 31, que você já deve estar com ele aberto, localizado no seu celular, ou seja, o seu equipamento qual seja, o que a gente vê é isso, é esse sentimento de uma pessoa que vacila, que oscila entre a fé, de um lado, ele sabe que Deus é por ele. Mas, de um outro lado, não dá para negar a quantidade de adversários, de inimigos. Eu só quero que você, enquanto eu leio, você preste atenção e veja o estado da sua alma. Como é que você está? Não precisa ser nada grotesco, como era aqui com Davi. Davi não teve inimigos mais ou menos, ele só teve inimigos de morte. Gente que queria matá-lo. Não era só falar mal dele. Falar mal, muita gente falava, mas matar, tinha uma quantidade enorme de pessoas que queriam eliminá-lo, extingui-lo da existência. E ele diz o seguinte, nesse salmo, que eu tentarei ler da maneira mais escorreita possível. Ao final farei alguns poucos comentários. Em ti, Senhor, eu me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina-me os teus ouvidos. Livra-me depressa. Se ser o meu castelo forte, ser a minha torre no meio das águas turbulentas, ser a minha cidadela fortíssima, que me salve, que me proteja. Só tu podes me salvar, porque tu és a minha rocha. Sobre ti estão os meus pés. Tu és a minha fortaleza, o meu abrigo, o meu castelo forte. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás, porque tu és fiel a ti mesmo e ao teu próprio nome, que eu carrego sobre a minha vida. Tirar-me-ás, portanto, do laço que as ocultas me armaram
Quando eu vi, eu tinha posto o pé num laço que eu nem tinha percebido, de tão sutil, pois tu és a minha fortaleza. Esse laço não me prenderá. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, Senhor, eu sou teu. Repita comigo, Senhor, eu sou teu. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tu me remiste, tu me redimiste, tu me resgataste, tu compraste a minha alforria, Senhor, tu és o Deus da verdade da minha vida. Aborreces os que adoram deuses falsos. Eu, porém, confio em ti, único Deus criador de todas as coisas. Eu me alegrarei e me regozijarei na tua longanimidade. Me alegrarei e me regozijarei na certeza da tua bondade contínua, da tua longanimidade, pois tens visto a minha aflição, conquanto eu não esteja vendo a tua imediata salvação, eu confio na tua longanimidade, que tu não esqueces que o tempo não apaga dor nenhuma de diante de ti. Conheceste as angústias da minha alma. Como eu ia dizendo no início dessa semana, eu tive impactos não por causa de amigos ou inimigos, não sei o quê, mas de angústias na minha alma, de algumas tristezas que eu tive que já estão vencidas. Mas eu sei como isso vem e como pega a tua alma e te dá aquela tristeza angustiada. Tu conheces as angústias da minha alma. Tu as conheces melhor do que eu mesmo as conheço. E não me entregaste nas mãos de ninguém. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Quando eu pensei que os meus pés estavam sendo estreitados nos seus ambientes de conforto, eu abri os olhos e vi que tu alargaste o lugar do espaço dos meus pés. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. Isso tem a ver com sentimentos. É aquela hora em que a fé dá lugar à emoção, ao sentimento, e a atribulação cresce no coração. Compadece de mim, Senhor, porque me sinto. E enquanto a gente se entrega aos sentimentos, a tribulação cresce. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Se você se entrega a esse estado, que em geral carrega uma pequena autopiedade, no mínimo, a gente vai sendo consumido de tristeza, os olhos da gente vão secando, a alma e o corpo da gente se fragilizam. Como esses dias no Rio, um dos meus filhos me disse: pai, o que está vendo contigo? Porque eu sinto na tua presença, a tua energia vaza, que parece até que bate na gente de tanto ânimo. E hoje eu estou vendo você quieto, sem extravasamento de energia. A minha alma e o meu corpo secaram pela angústia, pela tristeza do meu ser. E a gente perde o ânimo de trabalhar, de sair, de elaborar, de criar, de inventar, de resistir, de conquistar, de viver. Você sabe exatamente o que eu estou falando. Você também, meu querido, minha querida, sabe perfeitamente o que eu estou falando. E ele prossegue e diz: a minha situação é essa, tornei-me como um opróbrio
Tem gente que olha e diz, lá vai o fracassado, lá vai isso, lá vai o perdido. Eu tornei-me opróbrio para todos os meus adversários. Todos eles inventam, criam, divulgam, fazem o que pode, porque eu me tornei um opróbrio ambulante, me tornei espanto para os meus vizinhos. Hoje eu já não vivo isso há muito tempo, mas de 98 até 2004, 2005, eu me tornei espanto para os meus vizinhos, para os meus conhecidos, e horror para os meus conhecidos mais próximos. Os que me veem na rua, atravessam a rua. Eu já experimentei isso muito entre 98 e 2005. Gente que corria atrás de mim, aí de repente via de longe, atravessava a rua de cabeça baixa. Estou esquecido no coração deles, como um morto. Eu digo muitas vezes que eu tive o privilégio de assistir meu funeral e ver quem compareceu e quem não compareceu e como foi a atitude de cada um. Eu perdoei a todos, mas eu vi como é que foi. Estou esquecido no coração deles como morto. Sou como um vaso quebrado que não presta para mais nada, sabe? Aquele vaso que caiu, estilhaçou. Você junta os cacos e joga no lixo. Você já se sentiu assim? Eu já me senti assim. Eu sei como é você ser um vaso de honra, glorificado por todos, e do dia para a noite o vaso quebrar, e aí já não servir para mais nada. Todo mundo quer te varrer e te jogar em algum lixo e te esquecer. No meu caso, foram milhares e milhares que fizeram assim e não se esconderam. Fizeram bem na minha cara. E eu me vi como um vaso completamente quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos contra mim. Muitos. E você também. Tem gente que nem consegue entrar nos comentários de alguns posts que eu faço porque não aguentam a murmuração de muitos. Eu mesmo, ou quase nunca vou lá, ou quando vou não dou a mínima. Estou acostumado, mas Davi aqui, como eu disse, não tinha pequenos terrores. Ele tinha terrores de gente que queria matá-lo. Terrores por todos os lados. Para onde eu me viro, eu não encontro abrigo. Conspiram contra mim. Quando eles conversam a meu respeito, é torcendo para que alguma coisa aconteça de ruim contra a minha vida. Eles tramam tirar a vida, tramam botar laços, tramam calar você para sempre. Aí ele diz, quanto a mim, apesar de ver isso tudo, de reconhecer isso tudo, de me angustiar tantas vezes com algumas dessas coisas, que eu disse que já não é mais o meu caso, eu também não ando sendo vigiado com fuzis na mão para ser eliminado quando eu saí de casa. Era o caso de Davi, sem fazermos nenhuma forma de anacronismo. Nos dias dele era a espada, era o arco, era a flecha, era tudo isso, mas eram capacitações e competências para matarem-no à distância, se fosse o caso. E as conspirações não cessavam. Quanto a mim, no meu caso, no âmbito das minhas experiências, eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias, todos eles. Ninguém vai me levar antes da hora e eu não partirei antes do meu dia aprazado. Está tudo nas tuas mãos. Cada um deles
contado e determinado mesmo antes de que qualquer um deles houvesse ainda. Portanto, livra-me das mãos dos meus adversários e salva-me, Senhor, da mão desses que são os inimigos e que se tornam meus antagonistas gratuitos ou diários, ou por que razões eles queiram inventar. Faze resplandecer o teu rosto sobre mim. No meio disso tudo, que a tua glória, que a luz da tua Shekinah resplandeça na minha face, que eu carregue o esplendor da beleza de Cristo Jesus no meu rosto, na presença deles. Na presença deles, unges minha cabeça com óleo e que o meu cálice transborda e transborde. Faze isso por tua misericórdia na minha vida. Não seja eu envergonhado, pois eu te invoco e te invoquei na presença deles. Envergonhados sejam os que vivem da perversidade, emudecidos sejam eles na morte. Parem de fazer mal aos homens para sempre, emudeçam os lábios da mentira, das fake news, que falam insolentemente contra os que tentam viver uma vida limpa e justa. Senhor, esses que falam com arrogância, esses que tratam com desdém a nossa vida, tem misericórdia de nós. Como é grande a tua bondade. A maldade deles é enorme, mas a tua bondade é maior. Que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam, tu derramas a tua bondade. No recôndito da tua intimidade, da tua presença, tu me escondes, tu me guardas, eles me procuram e nem sabem como me atingir, porque eu estou guardado no ventrículo superior esquerdo do teu coração, oxigenado pelo melhor oxigênio do teu amor. Tu me livras das tramas, das maldades dos homens. Num esconderijo tu me ocultarás da contenda das línguas, dos falatórios, das maldades dioturnas conversadas contra mim. Por isso eu digo, Senhor, bendito sejas tu, tu que engrandecestes a tua misericórdia para comigo. Tu tens sido o Deus da misericórdia da minha vida desde sempre. E mesmo no hiato das minhas angústias, a tua misericórdia nunca me abandonou, e no meio da minha angústia de iniquidade, tu nunca me deixaste. Sempre estivestes comigo. Mesmo quando eu estava numa cidade sitiada por todos, tu ali estavas, e tu ali me escondias, no recôndito mais íntimo do teu cuidado, da tua graça e da tua proteção. Eu disse na minha pressa, na minha loucura, quando eu achei que tudo tinha acabado, que não tinha mais jeito, quando todo mundo dizia, você morreu, você já era, você nunca mais terá qualquer chance, tua vida acabou, quando se reuniram para dividir o despojo da minha vida, do meu ministério, mais de 300 querendo saber com que parte de mim ficariam. Quando eu, nesse tempo, nessa hora, nessa angústia, nessa pressa, falei besteira e disse, estou excluído da tua presença. Que bobagem era minha, porque, não obstante,
Enquanto isso tudo acontecia, tu ouviste a minha súplica, a minha voz de angústia, quando eu clamei por teu socorro, sem saber nem o que eu deveria pedir, eu só dizia: socorro, Senhor, socorro, Senhor. Tu me ouvias. Portanto, meus amigos, minhas amigas, meus queridos, amai o Senhor, vós todos os seus filhos. O Senhor preserva aqueles que buscam viver em fidelidade para com o amor, a verdade, a justiça e a verdade. Ele preserva, ele tem prazer desses ele diz: eis o meu filho, eis a minha filha em quem eu tenho tanto prazer. Mas tu retribuis com largueza ao soberbo, ao arrogante, ao cheio de empáfia, ao mentiroso, que acha que não será atingido jamais, a esses tu alcançarás, e tu retribuirás com largueza. Portanto, vocês que me ouvem, vocês que estão comigo aqui, vocês que estão comigo em qualquer outro lugar, ouçam como termina esse salmo maravilhoso. Ele diz: sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Sede fortes. É uma decisão, é uma escolha que a gente faz. Ser forte, ser forte. Ainda ontem eu saí daqui com duas angústias somadas e uma tristeza em comum. A angústia que eu trouxe do Rio e uma que me atingiu ontem aqui, que me deu uma tristeza também. E elas se somaram. Eu saí daqui, encontrei a minha mulherzinha ali, ela viu que eu estava muito triste, angustiado. Aí disse: vamos dar uma volta? E ela sabe que não são tribulações, tormentas, falta de recurso, ameaça de homens, nada disso me perturba. Ela está mais do que acostumada com isso. Eu nem penso, eu nem sinto. Eu durmo em cima disso e ronco. Mas ela sabe como eu sou sensível para aquilo e para aqueles que estão mais próximos de mim, como isso mexe comigo. Mas eu tomei uma decisão ontem, quando a gente saiu, e eu disse: o meu salmo é esse, ser forte. E revigore-se o meu coração. Vós todos os que esperais no Senhor, sede fortes. Revigore-se o vosso coração. É nesse espírito que eu já voltei da rua, com o coração todo alegre, todo animado, todo fortalecido no Senhor, imediatamente. Agora, a gente não deve esquecer que, por mais que nós sejamos pessoas de fé, e eu sei que eu sou um homem de fé, e sei que para as grandes guerras, se disserem ali, ó, tem gente querendo te matar, a minha mulher sabe que eu já sofri ameaças desse tipo nos últimos 40 anos, sofri antes mesmo de eu me converter. Já vieram com arma, puseram na minha cara: só não te mato aqui porque tem muita gente. E, sinceramente, o meu coração nem tremeu. E eu nem tinha fé ainda. Não tremeu. Eu fiquei pensando quanto tempo levaria para virar a arma dele para ele e tá nele. Naquele tempo, eu não tinha medo de nada, por total insolência. Depois eu aprendi a não ter mais medo por total confiança. Mas isso não me deixou isento de tristezas em relação a quem está perto de ti, bem perto. Foi como com Jesus. Os que estavam longe querendo matar, não ia para lá, ia para cá, não é chegada a hora. Quando chegou a hora, ele mesmo foi. Agora, ele chorou e sentiu tristeza por quem estava junto. Isso é que machuca muito.
e provavelmente seja a sua situação. É claro que a maioria das pessoas tem medo de tudo, de tudo, de tudo. Até um atraso no salário faz o cara pensar que a vida vai acabar. Não é esse o caso. Eu sei que a maioria não está nesse nível. E eu entendo por quê. Porque enquanto a fé não se desenvolve, a confiança não cresce, tudo na existência é ameaça. Mas quando isso tudo se desenvolve e fica forte, e a tua casca fica grossa, e a tua veemência de fé aumenta enormemente, quase que imbativelmente, no entanto, você não está livre daquelas angústias que vêm das pequenas dores, das coisas menores. Ninguém te traiu, ninguém adulterou contra a tua vida, ninguém te roubou, ninguém, nada disso. Às vezes são tristezas, são sutis, de coisas que você nunca pensou, nunca esperou, nunca aguardou, nunca imaginou, em relação a pessoas que você disse, não, aqui jamais. E aí quando acontece alguma coisa, o teu coração se estremece de aflição. Está acontecendo porventura isso com você aqui? Está acontecendo? Leia esse salmo de novo e não fique apavorado com a angústia. Angústia, preste atenção, só não dá em poste de ferro. E quanto mais íntima for a situação, mais propenso é o coração para a angústia. Jesus teve essas angústias e ela cresceu à medida em que ele viu que ele iria ser abandonado por amigos e traídos. Foi aí que ela aumentou. Tomou os seus limites mais épicos de dor. Você vê em Paulo apanha para cá, apanha para lá, naufraga no mínimo 4 vezes, e isso e aquilo, para um lado e para o outro, e sofre, e é preso, e é jogado em cárceres, e diz alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos do Senhor. Mas ele entra em profunda depressão quando ele diz Alexandre, que eu contava com ele, o Alexandre, o artífice de latões, de bronze e tudo mais, me causou males porque ele não me reconheceu em público e fugiu de mim. Ele ficou numa tristeza enorme, como quando Demas, que ele diz, tendo amado o presente século, me abandonou. Ele fica em tristeza quando ele vê Epafrodito quase morrendo. E ele diz, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza, o Senhor o poupou. Aí ele fala de pessoas que ele tinha discipulado e que agora já não o reconheciam, que davam as costas a ele ou ensinavam outra coisa. E o coração dele sofre, não por essas grandes situações, mas pelas menores. Como você pode estar sofrendo pelo que você ouviu de um filho, uma ingratidão de uma filha, a falta de reconhecimento do marido, ou a falta de solidariedade do pai, da mãe, dos seus irmãos, que dizem, eu sinto muito, mas você vai ter que encarar essa sozinho, sem nenhuma ajuda. Ou como uma vez a minha mulher, uma angústia enorme, de coisas assim que estavam machucando a alma, ligou para a pessoa que ela julgava ser a mais próxima, confiável da vida dela, e ouviu aquela pessoa dizer, minha filha, vai para a cruz e fica lá. Pior do que a dor que ela estava experimentando de angústia foi essa palavra que a deprimiu profundamente por ter vindo daquela pessoa. Então, eu estou falando de little things,
de pequeninas coisas, de choques sutis, que às vezes nos deixam nesse estado de angústia. Tem coisas grandes que fazem isso, mas quando você já está muito calejado para as grandes, ela já não tem esse poder, você já espera isso. Eu, por exemplo, não espero bons tratos do mundo para comigo. Eu sei que tem um monte de gente que sempre vai me olhar com inveja, outros com uma certa raiva, outros sem entender por que eu sou amado por todos ao invés de ser odiado por todos, ou por que eu sou amado por muitos ao invés de ser odiado por todos, por que ainda tem gente que se importa comigo, eles ficam com raiva. Enfim, eu provo e sinto e leio e escaneio sentimentos diferentes, mas os mais doídos são esses que estão mais próximos, que machucam, que angustiam, que dão aquele desânimo, que não é o até tu, Brutus, de César, que aprontou pra caramba, embora ele tivesse cuidado muito bem de Brutus e da família de Brutus, não merecia que Brutus fizesse aquilo, mas Brutus se rendeu às promessas políticas do Senado. Não estou falando disso, dessa tosqueza, não. Eu estou falando de coisas mais íntimas, mais próximas. É como um grande amigo de Davi, um general que ele confiava, ou um conselheiro que ele achava isso ou aquilo. São essas as coisas que magoam, que machucam, e que a gente tem que ter a maior sensatez e sabedoria para não deixar que elas cresçam na gente nunca. Não permitir que elas cresçam na gente jamais. E é isso que de todo o coração eu desejo compartilhar com você. O segredo, Davi vai dizendo, é colocar em Deus, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, tu não me deixas, eu estou me sentindo assim, mas isso não é o teu sentimento para comigo. Essa é só a minha pressa angustiada, que é capaz de se precipitar, de falar tolice, mas tu estás calmo a meu respeito, tu cuidas de mim, tu me escondes no teu recôndito, quem procura não me acha porque eu estou guardado no teu amor. Essa é a confiança que eu quero ter, embora de vez em quando eu leve um susto, mas vai passar logo, logo, a minha alma vai se habituar e eu vou processar isso tudo. E eu tomei uma decisão. A decisão é que eu vou ser forte, como eu sempre fui, ser de fortes, inabaláveis. Não se deixem levar, nem tomar, nem possuir por nenhuma dessas coisas. É uma escolha viver na força de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa paradoxal. No meio disso tudo, busque alegria. Busque alegria. Por exemplo, ontem eu com a minha mulher saímos, estávamos ali nós duas conversando, e de repente uma das nossas filhas chegou no lugar onde estávamos, sentou-se com a gente, bateu um papo, e a presença dela tão meiga, tão filial, tão carinhosa, tão cheia de amor, pegou a minha mãozinha, beijou. Que coisa boa, como Deus só traz livramento para você, mesmo como quando dói são livramentos. E veja tudo isso como um grande livramento. Eu estou tão feliz, porque isso vai te fazer mais leve ainda, mais tranquilo ainda. Eu fui ouvindo tudo o que, de certa forma, eu sempre soube, mas que eu precisava ouvir de um outro que me amasse. Como eventualmente o que eu esteja dizendo aqui você sempre tenha sabido. Mas eu espero que você ouça isso hoje de mim, como quem ouve algo de uma pessoa que te quer bem, que se interessa pela tua vida, que deseja o melhor para você.
ser forte. Você está abrigado no recôndito do amor de Deus. Enxugue essas lágrimas que estão escorrendo aí. Enxugue, não tenha autopiedade, nem se auto-vitime. Um pouquinho de auto-vitimização já destrói e aumenta a angústia imensamente. Não se entregue. Levante-se, forte, parta adiante, olhe para trás e veja de quantas milhares e milhares, muito piores, infinitamente mais graves, você já saiu e que o Senhor te trouxe até aqui seguro. Essa é só uma subjetividade a ser soprada para longe. Sopre comigo a sua aflição. Sopre. Inspire. Eu estou falando sério. Você que está com essa agonia de tristeza, inspire. Sopre. Inspire. Sopre. Faça isso algumas vezes. E, Senhor, enquanto o oxigênio novo entra e o ar viciado é soprado, renova o nosso peito, o nosso coração, o nosso cérebro, a nossa alma, a nossa mente, a nossa atitude, a nossa disposição, porque a tua alegria é a nossa força. Ajuda-nos a restaurarmos a alegria, a dizermos de novo, de novo e de novo: tudo posso naquele que me fortalece. Sei ser honrado, sei ser humilhado, sei ter em abundância, sei não ter e ter em escassez. De tudo e de todas as coisas Deus tem me dado experiência. Eu posso tudo nele, e enquanto nele eu confiar, nele eu estiver, nele eu permanecer, eu posso tudo, porque ele é aquele que me fortalece. Ele é aquele que me fortalece. Repita comigo: ele é aquele que me fortalece. Ele é aquele que me fortalece. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Saudações, Caio Fábio, Caião, saudações Braulio, saudações a toda a equipe Papo de Graça. Aqui é Hélio Jorge, de Moçambique, cidade de Maputo. Quero agradecer Caio Fábio por anunciar Jesus da forma como anuncia. Eu procurava por ele, eu buscava em vários sítios e ouvindo o Senhor pregando, eu pude perceber que afinal de contas Jesus esteve sempre ao meu alcance. E é Ele quem me encontrou, é Ele quem me achou. Obrigado por abrir meus olhos e fazer-me ver isso. Caio Fábio, para o vídeo não ficar longo, tenho muita coisa para dizer, mas vou me limitar apenas a manifestar aquilo que é o meu desejo neste momento. Eu desejo de todo o meu coração e com toda a sinceridade que o Papo de Graça, que o Caminho da Graça esteja aqui em Moçambique também para abençoar a vida de muitos irmãos, assim como eu fui abençoado. Caio, eu não sei como é que isso pode ser feito, mas eu estou à disposição para qualquer coisa que for a dizer. E desejo de todo o meu coração mesmo que o Caminho de Graça esteja aqui em Moçambique. Não gravei esse vídeo para fazer perguntas em relação ao Evangelho, mas tenho certeza que farei das outras vezes. Mas gravei esse vídeo para pedir e perguntar a possibilidade
de haver um caminho da graça aqui em Moçambique. Já neste junho, queremos realizar um encontro onde vamos conversar sobre o caminho do discípulo, que é um dos cursos que o amado Caio Fábio tem oferecido. Nós vamos estar a aprender com as tuas ministrações sobre o caminho da graça, juntos com os irmãos livres de denominações. Eu queria pedir se podemos, neste encontro que vai ser realizado em junho, já irmos realizando com o nome Caminho da Graça. Com a sua permissão, seria uma grande bênção para nós aqui em Moçambique. Caio, aguardo o seu retorno. Muito obrigado. Abraço, querido. Ah, meu amigo, irmão, Hélio Jorge, tenha toda a permissão, Hélio Jorge. O Caminho da Graça não é uma franquia, é uma declaração. É um movimento que carrega uma afirmação. Nós caminhamos todos. O Evangelho é o caminho da graça. O caminho da graça não é uma instituição, é um modo de ver, é um modo de interpretar, é um modo de sentir, é um modo de existir. Então, faça em nome do caminho da graça. E eu quero que você entre aqui no meu portal, caiofabio.net, o Braulio vai te mostrar aí o caminho, e você entre no link Caminho, que está em cima, e procure pelo Edivan, que é o diretor executivo, é o mentor executivo do Caminho da Graça, o Edivan. E veja aí, o nome dele está aí, ó, tá vendo? E faça contato via WhatsApp. Ele vai certamente ver essa minha fala aqui, ele assiste tudo, ele é bem atualizado, para não ficar alheio ao que eu, que sou aqui uma espécie de motor desse processo, vou fazendo, e ele vem atrás amarrando as pontas. Então é claro que nós queremos, já era para ter um Caminho da Graça aí há muitos anos, foram circunstâncias que impediram, não tem nada para que não haja, nós temos a mesma língua, afinidades extraordinárias, além do que você pode usar o Papo de Graça, a internet está aí, divulgue o máximo possível o Caminho da Graça, no ambiente de Angola, se você puder, depois em Moçambique. Mas nós vamos organizar, nós iríamos, já teríamos ido aí, era um dos nossos planos. Eu já tinha combinado com meu amigo que morou aí há algum tempo, o Carlinhos Queiroz, antes da pandemia, nós tínhamos planejado uma viagem para 2020, eu e ele, com o patrocínio da Visão Mundial. Iríamos aí para ficarmos uns 15, 20 dias pregando para pastores, para líderes e para o povo. E agora, com mais cuidados e já mais protegidos, eu só falto agora receber a 4ª dose, que é a dos velhos, já tomei 3, falta mais uma, o Carlinhos também, tomar mais uma 4ª dosezinha, aí a gente está pronto para ir. E, se Deus quiser, iremos. Mas não precisa nos esperar. Vá divulgando o Papo de Graça, o meu portal, onde tem tudo que as pessoas precisam saber. Tem uma quantidade grande de livros, de e-book para o pessoal ler aí mesmo. E tem um canal aqui no YouTube, com milhares de mensagens para vocês se alimentarem. E quando a gente for, vocês já vão estar mais do que dentro do caminho. Eu creio nessas coisas. Eu creio que, frequentemente, o último lugar aonde a gente alcança é no lugar onde a gente vive, a nossa Nazaré. É aquela incredulidade nazarena, onde Jesus não conseguiu fazer muitos milagres, senão curar uns poucos doentes impondo-lhes as mãos. Porque a familiaridade
mata a percepção do divino. E é sempre assim, ninguém é profeta na sua casa, na sua terra. Por outro lado, eu creio nas viagens das mensagens proféticas que atravessam oceanos e produzem verdadeiras catedrais do Espírito Santo em lugares onde a gente nem esperava. Então, Hélio Jorge, você está autorizado, meu filho. Faça contato com a Dailton para ele ir orientando você. E logo, com o Edivan, e para a gente logo ir aí. É com o Edivan que você vai marcar essa viagem e eu devo ir. Tudo continuando como tudo deve continuar com meu amigo Carlinhos Queiroz e provavelmente um cameraman para fazer todos os registros de tudo que a gente fizer por aí. Tá bom? Grande beijo. Foi uma honra te conhecer. E eu adoro conversar com angolanos, com portugueses, com gente que ainda carrega esse português educado, bonito, escorreito, agradável de ouvir, um português que ainda é português. Um grande beijo, Hélio Jorge. Que o Senhor seja contigo e boa reunião. Tire fotos, grave vídeos. Mande aqui para mim, como você mandou esse, para a gente passar aqui no Papo de Graça, esses vídeos da reunião de vocês, dos flagrantes de vocês. Entreviste pessoas que forem ao encontro e mande para a gente. Vai ser uma grande riqueza, tá bom? Beijão, meu filho. Deus te abençoe. Amém. Boa tarde, Caião. Boa tarde, Braulinho, querido amigo. E aí? Vamos dar uma volta no site do portal caiofabio.net? Rapidinho. Eu trouxe um negócio para te mostrar aqui hoje, rapidinho, uma brincadeira de internet que eu acho que você vai gostar. Tá bom. Mas vamos lá primeiro. Portal caiofabio.net, jogo rápido, tira tudo, deixa só a tela. Ok? Nós temos aqui, então, todos os links importantes. Você falou de e-book, né, Caio? É. Olha que legal isso aqui, ó. Eu cliquei na hora que você estava falando com o Hélio. Ó, eu cliquei nos e-books, olha a quantidade de e-book legal que tem aqui, ó. Tudo para você. Que bom. Já temos 8. Isso, para você chegar aí. Só clicar. Eu vou gravar um vídeo sobre cada livro e sobre cada coisa para as pessoas terem consciência do que elas estão perdendo, entendeu? Uhum. Porque elas estão perdendo, elas pensam que porque me ouvem aqui está tudo resolvido. Não. O lugar onde você deixa as coisas melhores e mais claras é num livro, do que falando aqui. Onde você está querendo é simplificar. Quem quer aprofundar, compra um livro. E de preferência, se o livro também é acompanhado por um curso, faz o curso em vídeo acompanhando no livro, marcando, lendo, internalizando, para isso se tornar uma consciência sua, entendeu? Então, pegue esses e-books, leia, indique aos amigos. Tem tanta riqueza, um dia você vai se arrepender de ter tido à mão tanta riqueza e não ter feito o bastante nem o suficiente com tudo isso que é disponibilizado a você. Tá bom? E aí, Braulinho? Então já que você disse aqui, Caio, ó, Caio Fábio exclusivo, vamos mostrar? É outra preciosidade. O primeiro aqui, o caminho do discípulo. O cara pode fazer isso, né? Ele vê o vídeo com o livro do ladinho, tem a coleção completa lá e vai embora. Uhum. Essa é a dica que você deu aqui? Olha que legal. É a dica. Agora tem aí também, com uma cara nova, o Reconexões, um curso extraordinário. Extraordinário para você fazer. Não haverá arrependimentos. Faça esse curso. Sua vida vai mudar. É como aprender a ler, você entendeu? É como ser analfabeto. Não, mas eu estou na religião há 50 anos. Mas é analfabeto de evangelho. É analfabeto de revelação.
e analfabeto da palavra. Você aprendeu que Abraão é o pai de Isaac, que foi pai de Jacó, que teve 12 filhos. As igrejas ensinam genealogias quando ensinam. E as reformadas ensinam dogmas e doutrinas, mas evangelho, intimidade com Deus, consciência de Deus, proximidade de Deus, segurança em Deus, paz em Deus, nem. É isso que eu estou te oferecendo, para você internalizar e tomar posse. Vai, eu não preciso ficar falando muito. Vá você e veja. Não é um desafio de fortunas. E não, é bobagem que não dá nem para comparar com o custo-benefício do que vai te alcançar. Tudo que está aí te faz bem. Jesus, a chave hermenêutica, o boxe dos 9 cursos, tudo! Inclusive, como eu disse ontem, as viagens a Israel. Você que está de luto porque um amigo se suicidou, um parente, pegue aí o curso sobre suicídio. Você que não está entendendo nada, por que a sua filha, que você jurava que era heterossexual, hoje diz que é lésbica, o teu garoto também te falou isso. Eu tenho tido notícias de uma quantidade enorme de pastores que estão atônitos, pastores que já bateram muito em mim, porque o meu filho teve a hombridade, o mais velho, de com 18 anos, me dizer que era gay. Bateram, a culpa era minha, eu é que fui um mau pai. Agora, eu dizia, eu fui pai cedo, vocês foram pais velhos. Daqui a mais uns anos, o meu filho hoje está com 46, o de vocês está com 6. Daqui a mais alguns anos, o filho de vocês vai estar com 20 e tantos. Aí vocês vão saber quem são os filhos de vocês. Tomara que seja todo mundo Adão e Eva, mas pode ser que não. E todo dia eu ouço alguma história de algum pastor que está chocado, tem alguns que querem desistir do ministério, querem se suicidar, entrar em depressão, estão com síndrome do pânico, angústias insolúveis que não duram uma semana nem duas, é para sempre. Por quê? Porque veio um filho com 20 e tantos anos e disse: ó pai, eu estava escondendo de ti, mas eu sou homoafetivo. Aí passa mais um mês, 2, vem 2 filhas e dizem: a gente é lésbica. E isso só de um mês para cá. Agora, o que eu ouvi disso nos últimos anos, e na pandemia, meu Deus, na pandemia o pessoal teve que ficar em casa, acabou que tiveram que se confessar uns aos outros. E teve pai e mãe que surtaram. Se você perguntar qual foi a pior coisa da pandemia para alguns desses pais e mães, eles vão dizer que foram essas revelações. Porque não estavam preparados para lidar com o que pode acontecer a qualquer um. E vai acontecer cada vez mais à medida em que as pessoas adquiram liberdade de expressão. E aí eu acho que o meu curso de 4 aulas sobre a sociedade líquida e as características desse tempo e de toda essa fluidez de gêneros que vai só aumentar com razões que eu dou lá, várias delas e tem muito mais, esse curso pode te ajudar imensamente a encarar a realidade do que está te acontecendo. Então, entre aí e adquira esses cursos todos, são preciosidades, tesouros maravilhosos para a sua vida. E tem um curso do medo, que também está aí dentro do box dos 9 cursos. Eu quero até pedir ao Adailton para colocá-lo do lado de fora, porque Aqui. tem gente que já está do lado de fora do box. Tá do lado de fora, cara. Então, ótimo, porque é um curso que eu faço questão que todo mundo assista. Todo mundo. Foram 10 aulas de 2 horas cada uma, que você pode levar o mês inteiro assistindo e anotando, revendo e chamando para você mesmo. Tá bom? Faça isso, vai ser maravilhoso para a sua vida. E é com isso que eu sou sustentado, eu vivo
da vontade das pessoas de adquirirem esses cursos para crescerem, é essa vontade que bota comida na minha mesa e que está me ajudando a construir uma casa depois de tantos anos. Então, faça isso para o seu bem. Será para o meu também. Mas será mais para você, com certeza absoluta. Agora, temos também o caminho aí do lado, esse outro link, que é para o sustento do que a gente faz aqui. Por exemplo, eu estou aqui. Se eu estivesse sozinho no YouTube, com o dedão lá, você não ia ter essa bolinha aqui, não ia ter todos esses quadrinhos passando, não ia ter toda essa pedagogia que acompanha, não ia ter letras, gerador de caracteres, com temas, com nada, com coisa nenhuma, não ia ter nada disso. Isso aí só tem porque o Braulio está ali, cortando para lá, cortando para cá, tem o equipamento, que é um equipamento especial, tem o Marcelo Cunha editando, retalhando, botando nas plataformas, tem os que são o webmaster, cuidando das mudanças necessárias, tem os que gravam, tem muita coisa, gente. Então, ajude o caminho. Quando está ali, quando eu digo o caminho, não é o caminho da graça, é o ministério ali, que está ali do lado. É contribuição. É que eu não estou lendo nada, eu li caminho aqui no Fantasminha, camarada. Contribuição, ajude. Faça a sua contribuição, é só clicar, tem 4 alternativas aí dentro, que é 2 contas bancárias, cartões de crédito, PagSeguro e o PayPal para quem mora no exterior. Todo mundo sabe como funciona, ninguém precisa explicar demasiadamente. Ajude, por favor. Tá bom? Isso aí. Tô pedindo. Beleza, cara. Amém. E o Pix tá aí, ó. Esse Pix aqui é para ajudar aqui também com a contribuição. Ajudar o Ministério. Exatamente. Ministério da VMVTV, do Papo de Graça, Ministério, como alguns diriam, Ministério do Caio Fábio. Eu que nunca botei o meu nome nos meus ministérios. Ministério Caio Fábio. Eu sempre achei muito brega esse negócio. Eu nunca. Então, meu primeiro ministério era Vinde. Eu nunca tive um ministério com meu nome. Nunca. Nem os meus programas de televisão. Era Jesus, Esperança das Gerações, Paritense durante décadas e Papo de Graça. Então, eu tenho um problema com o meu nome. Eu não botei meu nome nem nos meus filhos. Todo mundo dizia, você não vai botar nenhum Caio? Eu digo, não quero que essa criança carregue o peso de ser meu filho pro resto da vida, coitado. É como eu carreguei um certo peso de ser filho do meu pai, só que o meu pai pesava muito menos do que eu, né? Eu peso pra caramba. Aí chega uma criança ali, como é teu nome, menino? Caio Fábio. Caio Fábio, o quê? Tem alguma coisa a ver com o reverendo Caio Fábio? Tem, sou filho dele. Aí depende, né? Se o cara me amar, vai beijar meu filho, comer vivo, engolir, lamber. Se me odiar, nem meus netos também. Ninguém até agora na minha família levou meu nome. Eu não tenho nenhum problema com isso. Eu quero que eles sejam felizes. E se eles puderem manifestar o meu caráter, eu já estou muito feliz. E se puderem viver conforme a minha fé, eu já estou muito feliz. Eles não precisam levar meu nome. Eles precisam carregar esse nome do Evangelho, esse nome de Cristo. Deu alguma coisa aqui, que eu não sei o que era, que eu fiquei com medo, que agora essa... Tá funcionando, aqui, tá redondinho, relaxa. Desligue. Enfim, Braulio, vamos em frente, tá? Você falou de nome, né, Caião? Quando eu fui tentar colocar o meu nome no meu filho, ele já era um substantivo. Não teve condição, não teve jeito. Já era a mesma coisa que chamar de pênis, né? De Bilal. Pênis Nápoles. Isso. Aí, coincidentemente, eu coloquei o teu nome no meu filho sem te conhecer. Caio. Isso Caio. Aí. Tá tudo certo. Graças a Deus, que você escolheu um nome bonito com significado lindo. Pois é, rapaz. Eu gosto do meu nome, sabia? Tem gente que odeia o seu próprio nome. Tem gente que é chamada pelo apelido. Porque se você chamar pelo nome, a pessoa fica com raiva.
Agora, eu amo meu nome. E eu não gosto do nome Fábio. Eu não gosto. Você gosta do Caio. Você gosta do Caio. Eu gosto do Caio e aceito o Fábio com o Caio. Caio Fábio eu acho bonito. Agora, Fábio sozinho, eu acho muito fraco. E tem gente que te chama de Fábio, né? Tem gente que chama. Mas é uma raridade, é só quem não me conhece. Ou quem tem pouca intimidade, ou quem está ficando meio esquecido. Mas o cara, em plena consciência, só me chama de Caio ou de Caio Fábio. E Fábio, ninguém que me seja íntimo, quando você vira alguém chamando o Fábio, é porque ele não me conhece, não tem intimidade, nunca partiu o pão comigo. Porque quem me conhece me chama de Caio ou Caio Fábio. E Caio Fábio eu gosto. E gosto de Caio, que significa cajado e alegria. É o bordão da alegria. Ah, que lindo. É um significado legal, né? A vara da alegria. É isso aí. E Fábio é bonito, significa favo. Favo de mel. Então a combinação é até legal. É o cajado da alegria do mel, da doçura, do favo de mel. Que legal. Agora, tem um cajado que dá na cabeça também, né, cara? É alegria, é doçura, mas não brinca com coisa séria, que o carvalho de Abraão, lá de Manre, vai cair na tua cabeça. É isso aí. É com idiotice. Mas vamos lá. É isso aí. A minha dificuldade com o meu nome não é mais dele ter se tornado um adjetivo na década de 90, porque isso aí tá tudo bem, já passou. Isso aí já está enterrado nos anais da história. Nos anais. Entendeu? O meu nome já está enterrado nos anais da história. Isso aí tá tudo certo. O problema é quando a pessoa pergunta assim, como é que você chama? Principalmente vai preencher uma ficha, vai anotar o nome, tal. Qual é o seu nome? É Braulio. A pessoa fala assim, hã? O an, cara, é que mata. O an é que mata. Se você não fosse um cara convertido, você ia dizer, an é a tua mãe. Não, mas é todas, cara. Aí a pessoa escreve errado, bota Nápoles, Braulio então, Nápoles, bota Anápolis, que é o nome da cidade aqui do Goiás. Aquele cara mal educado, Braulio, hã? Pergunta a tua mãe que ela conhece muito bem. Exatamente. Ela tem intimidade. Seu cara mal educado, safado, cretino. É isso aí. Ô, Caião, agora aqui, se cada personagem da Bíblia fosse uma empresa, eu recebi um postzinho aqui de uma amiga no Instagram e eu achei bem legal te mostrar isso. Eu não sei se você já viu, vou botar aqui na tela lá. Peraí. Olha lá, se cada personagem da Bíblia fosse uma empresa, seria o seguinte, Adão e Eva Jardinaria S.A. Olha aí que beleza. Babel Escola de Idiomas. É, muito boa. Dalila Cabelos, Unissex. Ah, que delícia. Enoque Aviação, te leva aos céus. Embarcações Noé, Caio. Isso, cada transatlântico. Madalena Perfumaria, as melhores fragrâncias. Ah, que delícia. Correios Paulo, aqui sua carta chega no prazo. E a Escola de Etiqueta Esther. Esther. Bonitinho, né? Muito bonitinho, muito bonitinho. Brincadeirinhas. E falar em CNPJ, Caião? Vamos lá, então. A primeira conversa nossa aqui, a primeira pergunta, um amigo manda aqui no portal, hein? Mandou no portal caifab.net, hein? Bacana. É aí que é o lugar certo. Aqui é que é o lugar certo. E outra coisa, teve uma amiga aqui que ela mandou uma carta que são assim, eu levo 10 minutos para ler para você. Não, amiga, não vai rolar. Reduz 10 linhas que a gente vai ler, tá bom? Senão não dá tempo. Vamos lá. Caio, eu já ouvi que o que você tem a dizer a respeito do mercado da música gospel. Concordo em gênero, número e grau, mas recentemente, sabe, Caio, eu tenho observado as cantoras, principalmente as pentecostais, estão se candidatando a cargos públicos. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, uma cantora que canta há mais de 45 anos e tantas outras personalidades da música gospel virão candidatas. Caio, a que você atribui esse fenômeno?
A música gospel não rende tanto quanto antes? Seria uma busca incessante pelo poder? Ou, quem sabe, existe um desejo genuíno de ajudar o próximo? Qual dessas alternativas? Alternativa 4, eliminada. O desejo genuíno de ajudar o próximo está eliminado, Caio? Está eliminado. Tá certo. Então, alternativa número 1 é a sedução a qual elas estão submetidas. Porque como são pessoas que muitas vezes vendem mais do que os cantores seculares e faturam mais do que os seculares, então faturam muito mesmo. São pessoas que ficaram ricas, riquíssimas. E como tem um público enorme e um público acrítico, é aquele mesmo público que antigamente dizia, hoje em dia eles continuam a dizer porque não tem vergonha na cara, mas antigamente eles diziam que no dia que nós tivéssemos uma grande bancada da Bíblia evangélica no Congresso, o Brasil mudaria. Hoje se tem uma grande bancada, que é o fiel da balança, é quase um Likud, com tanta importância quanto o Centrão, sem falar que o Centrão tem no seu âmago a bancada da Bíblia. E o Likud que eu digo é o partido religioso de Israel, do Knesset de Israel. Então tem uma pressão muito grande de políticos hoje em dia, por causa dos evangélicos, querendo que todas essas figuras públicas, muito populares, se candidatem para puxar votos, para eleger outros, porque o pessoal já descobriu que com um presidente fraco, a gente está vivendo uma espécie de semi-parlamentarismo. Quem está ditando as regras do jogo é o Congresso. É o Congresso Nacional, é o Lira que vem governando o país. Se não fosse o Lira ter entrado com o Centrão no governo do Bolsonaro, a gente só estava discutindo caos, absurdos e temas de natureza pinto-pepecal, de natureza de costumes, não ia passar disso. Você vê que até a economia está num silêncio geral, porque o posto Ipiranga secou, não tem mais o que dizer. Então, o Brasil, conquanto seja um presidencialismo, haja pessoas que queiram estabelecer o semipresidencialismo, como também há quem tenha se arrependido de não ter votado no parlamentarismo no final da década de 80, talvez fosse uma solução muito melhor para nós, ou o parlamentarismo ou um semipresidencialismo, para a gente não ficar na mão de malucos e ter um Congresso mais bem qualificado. Como não é assim, o Congresso é mal qualificado, mas dá as cartas, então tem muita gente e cada vez mais eles irão procurar os entes populares. E mais do que os populares, gente de igreja, porque a igreja, além de ser acrítica, ela não tem esse senso crítico, ela sofre de superstição, ela é supersticiosa, ela é mágica, ela é um ente de feitiços. Ela acredita que se um cara que canta com o olho fechado, com a mão para cima, virar senador ou deputado federal, isso vai abençoar o Brasil. Não importa o quão ignorante ele seja, incapacitado, inculto, não preparado, eles creem em magia. Então é claro que numa época onde todo mundo está querendo evangélico para puxar voto, para fortalecer as suas candidaturas, tanto a extrema-direita, quanto a esquerda, quanto o meio, estão todos procurando evangélicos. Eu sei disso porque eu sou consultado o tempo todo a respeito do assunto. Eu virei uma espécie, um dos 3 consultores mais procurados no Brasil quando o tema é evangélico e eles querem opinião. Então, por essa razão e por algumas outras que não vale a pena aqui agora acrescentar, as cantoras que são mais populares do que os cantores
Você vê, não tem tanto cantor evangélico popular hoje em dia. Você tem Kleber Lucas e alguns outros abaixo dele. Mas provavelmente ele veio no topo dos cantores e já deixou bem claro que não quer nada com política já há muitos anos. Ele não quer nada com política partidária, ele quer alguma coisa com política com P maiúsculo, com declarações sobre a sociedade e sobre as injustiças. Isso ele faz, e sobre racismo. Isso é política, mas não partidária. Mas as cantoras são mais seduzíveis. Chegam aqueles caras prometendo mundos e fundos, e tem mais, dizendo: você vai vender até mais disco, porque tem um mercado novo que vai se abrir para você, além do evangélico. Você vai ser conhecida pelo Brasil inteiro. E você pode continuar deputada federal ou senadora gravando os seus DVDs, distribuindo, cantando, botando aí nos Spotify da vida, faturando a sua grana, nada vai te atrapalhar. E você vai nos ajudar, e você vai trazer uma quantidade enorme de outros a reboque da sua fama e da sua popularidade. E tem a vaidade, né? Que é um pecado favorito do diabo, segundo Al Pacino, no filme O Advogado do Diabo. Vanity, my favorite sin, que é o que o Al Pacino fala como diabo. Cada cara que vai escapando, ele joga outra casca de vaidade, o cara escorrega. Não, beleza. Vaidade, meu amigo, vaidade é terrível. A vaidade é uma bosta. Tem uma outra coisa que é uma merda de ópera. Né? Você sabe que na ópera, quando eles entram no palco para cantar, o pessoal, os amigos, ficam gritando, né? Merda, merda, que é uma saudação de sorte, sorte, sorte. Então, mas a vaidade é uma bosta. E aí quase todo mundo escorrega nela. E vai ser assim. Esse mundo evangélico, cara, vai virar um circo. Ele já é. Já é um circo. Nunca foi de Solé. Nunca foi um circo de Solé, que senão teria sido bonitinho, pelo menos. É um circo... Achei uma foto aqui, a fotozinha aqui do advogado. Ô, Caio, mas eu acho que eu errei o advogado. Não, foi mal, Caio. Não errou, sim. Isso aí é só uma imitação. Mas o que eu ia dizendo... Circo de Soleil. Que hoje não é nem o Circo Garcia, não é nem o circo... Como é o nome dos outros circos? Não, é aquele circo daquela cidadezinha de 700 pessoas. Sim, é o circo do Tirulipo, do Tiririca, daqueles caras das antigas lá em cima. Lá. É aquele circo, cara, que até o cachorro do seu Gaspar. É figurante. Circo do Não seu tem Gaspar. leão, eles pegam o vira-lata da cidade e botam numa jaula e ensinam a rugir. Isso. Mas é assim que a igreja está se tornando, um circo pavoroso, feio e de mau gosto. E, infelizmente, eu não vejo como isso venha a melhorar. O que eu estou vendo é um grupo grande de pastores, jovens, quando eu digo grande, nem para comparar com a grande maioria de velhos e pervertidos, mas pastores jovens que estão ficando cada vez mais meus amigos, e a gente vai reunindo na Fraternidade do Evangelho, em outros grupos, e que estão tomando uma consciência bonita de como o Evangelho é, e eu espero que eles façam um contrapeso, não no mesma medida e nem no mesmo tamanho daquela loucura lá. Porque tudo que fica grande demais se corrompe. Então, é bom que tenha a grandeza do significado, mas não dos quantitativos corruptíveis. Até porque basta ter vozes lúcidas e dissonantes que já fazem o mesmo trabalho de conscientização na sociedade. Isso aí eu estou vendo com muito prazer e vou passar a fazer coisas cada vez mais no Rio e em São Paulo, justamente para animar essa moçada que
está mais presente no Rio e em São Paulo, com a graça de Deus. Mas e aí, brother? Aí, cara, um ex-padre de Caruaru, Pernambuco, manda mensagem. Acho que esse cara já esteve aqui, Caião. Ele esteve aqui, ele era padre. Agora ele está se colocando como ex-padre. Caião, como barro na mão do oleiro, continuei desde minha última fala com você. Aí, tá vendo? Em 2015 te encontrei. Algumas mensagens que segui à risca. Fiz uma queda para cima. Te falei que era padre, triste e infeliz. Você me disse assim: deixa esse cheiro de vela e vá viver a vida de calças comuns. Não consegui mudar a instituição, não consegui mudar nada fora, mas dentro a graça de Deus mudou. Estou na terra do artesanato do barro. Caio, um dia eu gostaria de conversar com você para te contar tudo de como Deus me abençoou em você. Naquela época eu escutei a sua voz e sabia que em ti falava a voz. Aleluia, louvado. Estudei, sou professor agora, como você sugeriu. Vivo a alegria do filho que voltou para a casa do pai. Aleluia. Olha que lindo. Linda, meu irmão. Olha só, meu querido, passe o seu WhatsApp para o Braulio. Isso. E eu dou uma ligada para você, a gente faz uma chamada de vídeo. Aí eu fico conhecendo seu rostinho. E como você, deixa eu te dizer, tem uma quantidade enorme de padres, amigos meus, que foram se tornando exatamente como você é hoje. E tem uma grande quantidade também fazendo o mesmo trajeto, a mesma caminhada. Estão andando no mesmo caminho, amadurecendo o mesmo processo. E graças a Deus, porque a minha esperança é que chegasse o dia em que a Igreja Católica parasse com tudo aquilo que não é evangelho nela, né? Tem tanta coisa que não é evangelho, como esse negócio de proibir o sacerdote de casar. Deveria ser uma opção celibatária, como foi uma opção para Paulo, como foi uma opção de Jesus, de João Batista, como não foi uma opção para Pedro e para tantos outros que eram apóstolos e casados. Isso tem que ser conforme Jesus disse, porque nem todos estão aptos para o celibato, nem todos estão aptos para a vida eunuca, sem sexo. Jesus disse que uns nascem sem o problema porque nasceram assexuados, outros tiveram traumas e foram castrados, no caso de serem eunucos, e outros se tornaram por amor, para servirem integralmente o reino sem terem que se dividir, como Paulo diz em 1 Coríntios 7, entre a família e a pregação, entre o mundo, cuidado do mundo, importante, essencial, devocional, eu tenho que cuidar da minha mulher e dos meus filhos, é serviço a Deus, enquanto eu faço o meu trabalho. Mas se eu tenho mulher e a quantidade de filhos e netos que eu tenho, e me dedico apenas ao meu trabalho, viajo daqui e volto de 3 em 3 meses, eu estou sendo pior do que o incrédulo e estou negando a fé. Agora, padres deveriam ter a alternativa de se casarem e, nesse caso, de escolherem nem ganhar nada da igreja. No caso do padre casado, o medo também da igreja é ter que sustentar aquela família toda, ou o padre morrer e a viúva entrar com uma indenização contra a igreja, falir a igreja católica. É só fazer um contrato. Quer casar? Assina aqui. Você vai se sustentar, vai dar aula. Quase todo padre é super bem preparado para dar aula. Aula no primeiro grau nem se fala, do segundo grau para cima e na universidade. E se fizer um curso de mestrado, vai dar aula em boas condições. Se fizer um doutorado, vai virar catedrático. E vai ganhar bem, vai sustentar a mulher e os filhos e vai poder ministrar, pregar,
trazer e levar sua mensagem nas missas que ele possa frequentar e pregar o Evangelho limpo da graça de Deus. Quem me dera o Papa Francisco vencesse essa parada que por ele já tinha sido estabelecida há muito tempo. Não é que a cúria não deixa. O problema do Papa Francisco é a cúria romana. Mas não se podia ter tido um Papa melhor do que ele. Na história do papado, até onde eu leia, e eu já li bastante sobre o papado, e já vi documentários em abundância sobre o papado, nunca vi nem de longe um Papa mais humano, mais cristão, mais sincero, mais evangélico no sentido da palavra etimologicamente do que o Papa Francisco, meu irmão querido, meu amado. Infelizmente, provavelmente eu só vá conhecê-lo na eternidade, mas eu teria muito prazer de dar um beijo e um abraço nele ainda aqui na Terra. Mas quem dera pudesse ser assim, pudesse ser escolha para muitos. E para as mulheres também. Tem muita mulher que gostaria de viver uma vida como de uma freira, exceto porque gostaria também de ter filhos e de, além dos filhos, cuidar de obras sociais e tudo mais, com aquela alegria de ser uma pessoa ordenada àquele serviço, que não custaria nada, né? Mas a religião complica tudo. E aí, nessa complicação, perverte tudo. Porque eu ajudei, assim que eu me converti, havia um padre muito famoso na minha cidade, em Manaus. Era o padre da mídia, e ele me acompanhava antes de eu me converter. Ele achava que eu era um doidão muito interessante. Quando eu me converti, ele ficou apaixonado. Quando logo depois eu comecei a pregar na televisão, um ano depois eu estava na TV, ele ficou louco, porque ele disse: esse maluco tem uma teologia profunda, ele diz coisa com coisa, ele pensa. Aí ele me procurou, ficamos amigos, ele começou a me convidar para dar aula em cursilhos, em eventos católicos, depois me pediu para organizar uma escola dominical na paróquia dele, que era uma grande paróquia da cidade, e ficamos amigos íntimos. Eu passei a ser o confessor dele, ele me contava das angústias dele, ele era um padre jovem, bonitinho, a meninada, aquelas caboclas gostosas e ávidas do Amazonas, dava em cima dele, ele não aguentava, de vez em quando ele estava pegando uma, aí vinha chorar comigo: Caio, eu sou um canalha, eu sou um cretino. Eu digo: não, cara, você é normal, é gente boa, só está debaixo de um regime perverso, porque você tinha que ter o direito de casar e de servir a Deus como eu sirvo, casado, com sexo, com filhos. Mas infelizmente na tua denominação não vai mudar jamais, pelo menos não tem nada em perspectiva de que isso mude. Conclusão, nós ficamos tão amigos. Depois que eu saí de Manaus, não muito tempo depois ele saiu de lá também e foi para a cidade dele no interior de São Paulo. Aí, passados uns 10 ou 15 anos sem ver, sem ter notícia nenhuma dele, do meu amigo Frei, eu encontrei com ele no interior de São Paulo, numa cruzada minha, aquela multidão. Aí lá vem ele, já com o cabelo um pouco grisalho, uma mulher bonita com ele, umas crianças. Aí eu olhei e falei: parece um fulano. Aí quando ele chegou perto, ele me abraçou, me beijou e falou: você lembra de mim, não é? Eu falei: fulano. Aí ele disse: cara, eu segui teu conselho, olha a minha mulher, que coisa mais linda, meus filhos. E eu não sou mais padre por causa da instituição, mas eu me tornei um presbítero com o potencial de pregar, e eu estou pregando. Depois eu encontrei com ele de novo, ele falou: foi ficando meio difícil, eu comecei uma reunião, uma comunidade livre do Evangelho na minha casa, e está tudo mais bonito do que nunca. Nada disso precisava ser assim, né?
Sem falar nesses outros que acabam caindo na perversão, na pedofilia, na loucura. Não estou dizendo que se não fossem padres poderiam ser pedófilos seculares, não. Mas eventualmente não seriam, eventualmente assumiriam a sua homoafetividade e teriam uma relação de igual com igual com outra pessoa, sem terem que destruir vidas infantis ou adolescentes. Então, todas essas coisas, esses dogmas, que, como Paulo diz, que nos últimos tempos, escrevendo aos Tessalonicenses, haveriam aqueles que proibiriam o casamento, e ele chama isso de heresia, porque só provoca coisa ruim. Isso aí deveria ser de vez extinto, como na cabeça da maioria esmagadora dos católicos da Terra. Essa é uma loucura que deveria ser banida. Os padres, os patriarcas e os padres da Igreja Ortodoxa Russa são casados, da Igreja Ortodoxa grega, armeniana, casados, tem mulher, tem filhos, e não cai o pedaço de ninguém. Foi a Igreja Católica, com a sua influência agostiniana, Tomás de Aquiniana, com aquela coisa muito aristotélica e com algumas influências platônico-gnósticas, é que acabou virando essa denominação da cristandade, onde parece que tudo que se relaciona com sexo tem a ver com a pior parte de uma criação que Deus tão pouco sequer reconhece, a menos que seja entre duas pessoas que não sirvam de maneira explícita para poderem ter filhos e batizarem-nos assim que nasçam, para os meninos não ficarem no limbo. É tudo tão pagão que não dá nem para acreditar. Mas faz isso, dá teu número pro Braulio que a gente conversa, tá bom, meu mano? Beijão. Tchau. Pois é, Caião, aí eu deixei aqui, enquanto você estava falando, você mandou dar o número para mim, deixei meu Instagram aqui, já ficou na tela um tempão, na sua fala aqui, e aí ele vai entrar em contato no meu direct e vai passar o telefone para mim. Vou deixar aqui o Instagram, beleza? Caião, é o seguinte... eu vou te fazer uma pergunta acerca... Eu me distraí aqui com o YouTube, mas enfim. Quanto tempo você acha, Caio? Quanto tempo você acha que a Igreja Católica ainda vai segurar essa coisa do celibato? Porque o padre é um cara gente boa e tal. Você falou que a cúria que pisa na bola. Mas eles estão beatificando com tanta velocidade as pessoas... Você não acha que essa coisa do celibato pode ser alterada em pouco tempo? O que você pensa disso? Eu espero que sim, não é? Mas depende muito do Papa. Se o Papa Francisco viver muito e os cardeais morrerem mais rápido do que ele, porque... Então ele tem que sobreviver aos cardeais. Graças a Deus tem um monte de cardeal ali esperando promoção para a eternidade, né? Tomara que recebam promoções rápidas e que venham cardeais mais abertos, porque é o cardinalato que segura esse negócio todo, aquela cúria, aquela estrutura que vive desse negócio. E tomara que o Papa Francisco seja muito longevo e que depois dele a gente tivesse a bênção de ter uma continuidade, alguém que carregasse um espírito semelhante. Poderia ser que a gente ainda vivesse para ver, mas do contrário é quase impossível. Isso virou um dogma eclesiástico dos mais pesados, e ainda envolve tanto dinheiro e tantas questões econômicas que esse pessoal poderia resolver com simplicidade, mas eles não querem essa simplificação. Eles querem algo, e tem muita maldade também no meio. O cara ficou, desculpe a expressão, na punheta. Eita. Na punheta, lá no catre dele, na cela dele, na pornografia escondida
ou na bundinha do adolescente, ou transando com garotinhas levianas da igreja que gostam de dar para um padre, como eu já encontrei algumas meninas que eu adoro comer um padre, pastor. Meu Deus. Eu já ouvi isso mais de uma vez. Então, fica uma tentação miserável, né, cara? Você consegue me imaginar pastor de uma igreja com algumas centenas ou milhares de membros, proibido de casar, solteiríssimo, desde que eu fui ordenado com 20 anos de idade, já estava pregando desde 18, mas ordenado com 20. Você consegue me imaginar esses anos todos, 50 anos, sem uma mulher dar uma peãozada em cima de mim? Meu Deus, sem chance. Eu não consigo, brother. Não tem jeito, não. Eu não consigo. Não nasci para ser celibatário. Não dá. Então, até porque a igreja é feita de membros. Né? De membros. São membros. De membros. De membros. Agora, eu, conquanto tenha nascido para pregar o evangelho, tanto quanto eu nasci para pregar o evangelho, eu nasci também para ser pai e para ser marido. A minha paternidade está tão intrinsecamente e visceralmente vinculada a mim quanto o meu chamado para pregar o evangelho. São duas coisas que têm uma equivalência praticamente idênticas dentro de mim. E eu jamais abriria mão de ser pai. Eu abriria mão de qualquer coisa. Eu não preciso de ministério. Porque eu posso pregar, como eu preguei os 2 primeiros anos da minha vida, sem ministério oficial nenhum. Ia para a rua, batia palma, subia em banco, pregava, as multidões vinham. Daqui a pouco tinha um monte de gente à minha volta. Poderia ter feito isso até morrer. Agora, casar e ter filhos eu teria, não abriria mão sob hipótese nenhuma. Talvez eu tivesse me tornado arquiteto para poder ter dinheiro para sustentar a minha pregação, mas eu nunca precisaria de instituição como eu não quis desde o início. E depois que eu enchi o saco de ver que aquilo não tinha mudança, só piorava, e eu me desliguei unilateralmente em agosto de 98 de todas as instâncias no Brasil e no mundo, eu continuei pregando. E não precisei de ninguém, nem preciso para pregar. A pregação ninguém segura em mim. E aí, além dos 4 filhos que já tinha, ainda ganhei mais filhos. Os 4 viraram 7 logo de saída. E que são um grande prazer da minha vida. Meus filhos sabem como eles fazem parte da minha grande alegria de estar na Terra. E que se não fossem eles e a minha mulher e a alegria da pregação, eu não tinha razão nenhuma para ficar perseverando, assistindo maldades nesse planeta. Mas e aí, companheiro? Isso aí. Caião, a lei da atração / física quântica tem algo a ver com magia, Caio? Não. Tem a ver com fenômeno. É que a ignorância, não conhecendo os fenômenos quânticos, é que chamava fenômenos que eram completamente fisicamente explicáveis de magia. Magia é o nome que o ignorante dava ao fenômeno que tinha explicação. E que ele não conhecia essa explicação, né? Não conhecia. E mesmo hoje, quando você explica o fenômeno do ponto de vista quântico, ele não consegue acreditar que aquilo não seja magia. Olha, no início, quando se começou a descobrir, Max Planck e Einstein foram chegando perto dessa dimensão quântica, da mecânica quântica, houve físicos que acharam que aquilo ali não passava de magia e superstição, porque ainda não, só eram cálculos, ainda não havia os aparatos que foram desenvolvidos depois para fazer a manifestação empírica do fenômeno ser constatada, fotografada, filmada
e inegabilizada, antes disso tudo acontecer, mesmo alguns físicos achavam que aquilo ali estava mais para feitiçaria e magia do que para física. Foi só depois que se demonstrou empiricamente o fenômeno é que isso deixou de acontecer. Mas, por exemplo, a gente está falando aqui, eu estou falando para um celular desse lado de cá, uma câmera aqui, falando para outra câmera ali, e tem uma outra câmera ali do meu computador, que é o meu preview. Se eu abrisse esses dois instrumentos na frente de Noé, ele ia sair correndo. Ele ia dar conta, não? Não, ia sair correndo. Se eu abrisse na frente de Abraão, na tenda dele à noite, Abraão, Abraão, eu quero mostrar um filme sobre a tua geração no futuro, e eu mostrasse isso aqui, ele ia sair na carreira no meio do deserto. Que negócio é esse, meu Deus? É magia. Eu já saí da Mesopotâmia, deixei os magos para trás. O que eu estou fazendo aqui? Se eu levasse esses equipamentos aqui para o Egito, de Ramsés II, ia ser magia, meu irmão, não ia ser tecnologia. Porque magia foi o nome dado a muitas tecnologias no passado. E há muitas tecnologias que ainda hoje, para quem é ignorante, são tidas e tratadas como magias. Assim como tem uma quantidade enorme de seres extraterrestres, ou seja, que não nasceram na Terra, que não são do barro da Terra, da evolução planetária, mas que são seres que vieram de fora, anjos, arcanjos, querubins, serafins, tronos, poderes, soberanias, principados, potestades e seus aparatos, como em Ezequiel 1 e Ezequiel 2, as rodas, que são mecânicas orgânicas, que se comunicam, que são guiadas telepaticamente pelos outros seres viventes que voavam à volta deles. Isso tudo são civilizações semelhantes à civilização humana, só que com milhões de anos de desenvolvimento. Os anjos já existem desde o tempo da criação deste universo linear, espaço-temporal. É o que diz o livro de Provérbios, quando diz que os anjos, os filhos de Deus, os Benai Elohim, cantavam alegremente quando o Criador de todas as coisas estabelecia todas as constelações universais. Eles eram entes que viram a construção de todos esses mundos. E alguns deles vieram depois, já são entes posteriores. Tem os anteriores e tem os posteriores, mas que são muito anteriores a nós humanos, que aparecemos outro dia, há alguns milhares de anos, no máximo há 200 mil anos até agora, nos registros fósseis críveis aqui do planeta. Mas somos recentíssimos. Tem outros que estão há milhões de anos e tem outros que estão desde antes do Big Bang. Porque o Big Bang é só a criação de um universo. Nem todos os universos saíram do Big Bang. Houve outros universos de outras naturezas, de outras energias, de outras dimensões, que não fizeram nem um Big nem um Bang no espaço-tempo, porque fazem parte de outras dimensões que nos transcendem a própria física, na maior parte das vezes, até o dia de hoje. Mas é isso. E na real, Caio, a gente não sabe nada, concorda comigo? Nada. Na realidade, essa pegada aí, quântica aí. Não existe praticamente magia. No fim de tudo, quando você estuda e abre toda a magia, ela tem um fenômeno dentro dela. Ela tem um fenômeno dentro dela. Que enquanto a gente não entendeu o fenômeno, quando é um fenômeno nela, é um fenômeno na mente humana, projetando poderes para aquilo ali que não tem poder nenhum em fenômeno nenhum. Mas o fenômeno existe na minha mente, projetada para lá.
Agora, tem outros que não, que carregam o fenômeno em si mesmos. Quando são coisas que são tidas como mágicas, mas você desossa tudo, abre tudo, fragmenta tudo, anatomiza tudo, penetra no âmago daquela existência e não tem nada além daquilo que é o elemento constatável básico, não existe nenhum fenômeno em operação ali. O fenômeno que há foi o da minha projeção mental para aquilo. Foi a minha crença, a minha fé, que imantou aquilo com o poder que agora me afeta, mas que não afeta de fora para dentro, mas de dentro de mim para dentro de mim mesmo. Embora eu atribua o poder a algo que esteja vindo de modo externo, mas não é, só está acontecendo dentro de mim. E aí, brother? E aí acabou, Caião, 4 horas. Será o Benedito? Será o 4 horas Benedito. enquanto? Meu Deus, Jesus amado. O fenômeno do tempo nos alcançou. Então, em cima da hora, né? 4 isso em aí. ponto. Acabou. Então, gente, amanhã eu espero todo mundo aqui, espero que vocês convidem os amigos. Não cheguem aqui, ouçam a devocional e vão embora, fiquem. E, Braulio, para você é melhor o quê? Que a gente faça de 12h às 2h, ou você tem uma outra sugestão para mudança de horário na semana que vem? Meio-dia? 12h tá bom? Pode ser, meio-dia, 11 era melhor para mim. Mas se for meio-dia, não tem problema não. Você prefere? Meio-dia é melhor para mim. Então tá, não, meio-dia. Meio-dia é melhor para mim, porque dá tempo de eu ir na minha casa cedo, na construção, ver as coisas, voltar, tomar um café generoso e vir para cá. Eu almoço depois que eu saio daqui. Então, almoçar 2h está perfeito. Tá bom? Então, perfeito. Meio-dia. Um beijo para o lado de cá. Opa, peraí. Um beijo para a direita. Exatamente. E um beijo para a esquerda. Isso, Caifás. E um beijo para o centro. Um beijo para o centro é aqui, Caio, lá. Ó, e um beijo para o alto. Olha lá. Bota o centro de novo. Aqui? Um beijo para as laterais. Agora, lateral olha para de direita, lá. Lateral esquerda. Isso. Eu só não estou mandando beijo pro Centrão. Apesar dele estar cheio da nota. Cheio da grana. Mas um beijo para vocês todos, minhas amigas, meus amigos queridos. Um beijo para os meus irmãos da Fraternidade do Evangelho. Um beijo para os meus queridíssimos amigos e filhos, mentores do Caminho da Graça. Um beijo para todo mundo, para todos os fiéis, para todos os que divulgam, para todos os que estão juntos. Compartilhem. Não se envergonhem desse servo que não tem outro prazer na vida além de compartilhar a palavra com vocês. Compartilhem com todos, em nome de Jesus. Bye, bye, planeta Terra.